Boa noite. E aqui nos reunimos para o nosso último dia do estudo desse texto maravilhoso de Apocalipse. E na segunda parte vamos estudar um pouco do texto de Isaías. O nosso estudo tem o nome de Voltando Atrás para Viver o Novo. Nós vamos fazer hoje a quinta parte do Voltando Atrás e a única de Viver o Novo. Lá em Apocalipse 3, de 14 a 22, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa carta é a igreja de Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, olha, nós passamos por 6 cartas, essa é a 7ª carta que nós estamos estudando hoje. A cidade de Laodiceia era conhecida por sua riqueza e poder econômico. Por ficar no meio de 3 grandes rotas comerciais, a cidade se tornou um centro financeiro local na cidade, um centro financeiro local. Na cidade havia também uma importante escola de medicina que ficou conhecida por desenvolver um remédio para a visão. Laodiceia significa aquela que é justa com sua comunidade. Em turco se escreve Laodiquia, localizada a 60 quilômetros ao leste de Éfeso, atualmente em ruínas, chamado pelos turcos de Esquiçar, Castelo Velho. Então, aqui um pouquinho da história de Laodiceia, né? Como eu trouxe em todas as igrejas, em todas as cartas das igrejas, eu trouxe um pouquinho da história, da localização, e eu quis trazer também de Laodiceia. Mas vamos falar um pouco sobre Laodiceia, vamos dar o diagnóstico dessa carta, dessa igreja. Jesus identificou uma falta de fervor espiritual na igreja. Olha lá, no versículo 15 diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Algo frio, você tem, por exemplo, um copo de água fria, e vou aproveitar e vou beber. Se você tem um copo de água fria, você pode
esquentá-la, na verdade, você coloca no fogo e esquenta. Se você tiver um copo de água gelada, você pode esquentar. Se você tiver um copo de água fervendo muito, uma xícara de café ou uma caneca de chá que está fervendo muito. Se você deixar ali em cima da mesa por algum tempo determinado, ela vai esfriar. E o que o Senhor está falando é sobre isso, sobre o quente e o frio. Mas ele chama a atenção para aquilo que é morno, que às vezes é somente tolerado. Por exemplo, um café. Quem gosta de café quente, eu gosto de café quente. Quem gosta de café quente não gosta de café morno. O morno é só tolerado, por exemplo, se eu chegar na casa de uma pessoa, ela me oferecer uma xícara de café e o café estiver morno, eu vou dar uma provada para não entristecer a pessoa e vou deixar a xícara no lugar, porque ele está morno. Se ele estiver frio, eu não vou nem beber, porque não é a bebida que eu quero, né? Se fosse uma água fria, ok. Agora, se ele estiver bem quentinho, ele desce tão gostoso, não é verdade? Então, olha, Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. E isso está lá no versículo 17, que diz assim: Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus revelou que um cristão morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas e vômito. No versículo 16, ele falou sobre isso, né? Nós lemos ali que diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você só vomita o que ingeriu. Para você vomitar alguma coisa, tem que ter consumido ela antes, né? Tem que ter entrado e não te fez bem e te deu náuseas, enjoo, não te fez bem e você vai vomitar. Só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo. Mas, em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas. Já pensou sobre isso? Que coisa mais triste você estar provocando náuseas no Senhor? No versículo 18, vamos ler o versículo 18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então Jesus diz que para que eles fossem verdadeiramente ricos, eles tinham de comprar dele, do Senhor Jesus, o ouro refinado pelo fogo. Segundo, tinham de comprar vestes brancas para cobrir a sua vergonha. E terceiro, tinham de comprar colírio para os olhos. E vamos aos detalhes. A igreja daquela cidade rica era, na realidade, pobre e miserável. Aquela cidade, que era referência na indústria de tecidos, estava despida. Por fim, a igreja daquela cidade, que tinha o melhor remédio para os olhos, era cega, estava cega. As águas termais de Herápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. As águas frias de Colossos eram boas para beber, que eram cidades próximas de Laodiceia. Mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam para nada, só davam ânsia de vômito.
E eu pergunto para você que está me assistindo neste momento, que tipo de água você tem oferecido àqueles que chegam até você? Qual o tipo de água? Se uma pessoa vem com muita sede até você, você está oferecendo uma água fria, gostosa de beber, fresquinha? E se a pessoa chega até você necessitada, carente, triste, você tem aquela, às vezes até precisando de um calor humano, você tem aquela bebida quentinha para oferecer? Você tem oferecido essa bebida quente? Ou na maioria das vezes na sua vida o que você tem para oferecer é apenas uma água morna? Essa era a igreja de Laodiceia. Era rica em tecidos, tinha aquela escola de medicina onde se fabricou o melhor colírio e, no entanto, ela era uma igreja nua, despida e cega. E nós precisamos nos preocupar para não cairmos nesse tipo de igreja, nesse tipo de vida, levar uma vida morna, nem fria, nem quente. Eu nem estou nem aí para nada e nem estou muito envolvido, muito motivado com alguma coisa. Eu estou apenas levando a vida de uma forma morna. É tempo de esfriar ou de esquentar? Você vai escolher o que você quer fazer da sua vida, do seu tempo que você está vivendo, desse dia de hoje, desse ano que ainda tem alguns meses pela frente. Como você vai terminar esse ano? De que forma? Frio, quente ou morno? Então, nós estudamos as 7 igrejas. Em cada uma delas, o Senhor tinha alguma coisa para falar. A primeira igreja, somente para recordarmos, a primeira igreja foi a igreja em Éfeso, que não perdeu, mas deixou o primeiro amor. Guardem isso. A segunda igreja, que foi Esmirna, sofredora. A terceira, que foi Pérgamo, igreja política. Depois nós tivemos a quarta igreja, que foi Tiatira, adúltera, aquela que estava mudando as coisas, a palavra do Senhor. Sardes, que era aquela acomodada, já está bom, eu já aprendi bastante, já li, já ouvi, já assisti muita coisa, já está muito bom. Depois Filadélfia, que é aquela que todos nós queremos ser. Eu quero ser um habitante de Filadélfia nesta terra, amoroso. E por último, Laodiceia, nem quente nem fria, morna, aquela que vai ser vomitada. E aí, depois que nós estudamos cada uma dessas igrejas, que nós falamos sobre cada uma dessas, que pode expressar talvez algum momento da nossa vida que nós vivemos ou que nós estamos vivendo, nós podemos pegar toda a nossa vida, até hoje vivida, e separar em partes. Em que tempo da minha vida eu vivi Éfeso, que tempo da minha vida eu vivi Tiatira, seja lá qual for. Mas que tempo eu quero viver daqui até enquanto durar o meu tempo nessa terra? Com certeza eu quero viver Filadélfia. Eu quero viver um tempo amoroso, onde as coisas que eu faço são coisas que alegram o meu coração e o coração do Senhor, onde eu posso enxergar as pessoas que se aproximam de mim com amor, recebê-las bem, tratar elas com respeito, com carinho, com atenção. Nós devemos pautar a nossa vida nisso, na forma como nós devemos viver daqui para frente. O que aconteceu daqui para trás, nós vamos deixar para lá. Nós vamos agora viver daqui para frente. E é isso que diz lá em Isaías
43 e que nós vamos aprender agora, que é para viver o novo. Isaías 43, 1 diz assim: se você tem uma Bíblia aí próxima, se você quiser ler junto comigo, ou depois você pega e lê com calma, mas em Isaías 43, 1 diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Selma, ó você que está me ouvindo e que te formou, ó Selma, ó você que está me ouvindo. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele diz: eu te chamei pelo teu nome. Chamar uma pessoa pelo nome, quando a gente chama alguém pelo nome, isso indica um alto grau de familiaridade. Se você está assistindo este estudo, saiba que foi ele quem te chamou para assistir. Olha, quando a gente chama alguém pelo nome, a não ser quando você vai em algum lugar que a pessoa tem uma plaquinha e que você pode identificar pela placa o nome da pessoa, mas quando você está num local onde tem mais pessoas e de repente você vê alguém que você conhece, que você sabe o nome, você chama pelo nome. E isso quer dizer que aquela pessoa é familiar a você. Vocês têm alguma afinidade, vocês se conhecem. E aí, nesse tempo que você está participando comigo, neste estudo, eu queria que você tivesse a certeza, porque veja, você poderia estar assistindo qualquer outra pessoa, qualquer outra fala, seja lá o que for, mas você parou para assistir 5 estudos. Isso quer dizer que ele te chamou pelo teu nome e falou: pare tudo. Escuta aquilo que eu quero falar ao seu coração. É o Senhor quem está falando com você. E no versículo 18 e 19, ele diz, vamos ler lá o versículo 18 e 19, diz assim, ó: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então ele diz que ele fará coisa nova, vai colocar um caminho no ermo e rios no deserto. Você já andou no ermo, num lugar bem escuro? Eu me lembro de uma época da minha vida que eu tinha umas amigas no interior e que elas moravam no alto de um morro. E às vezes eu tinha que sair da casa delas, eu ia para a casa delas, ainda era de dia, e na hora que eu ia descer o morro já era de noite. E era tudo ermo, não tinha uma luz naquela época, não tinha luz na cidade, naquele ponto era tudo escuro. E eu tentava me recordar dos passos que eu dava sempre que eu ia descer aquela rua para me lembrar, aquele morro, né? Para me lembrar como chegar até a cidade. Você já andou pelo ermo, por um lugar onde você não enxerga nada? Você já desejou muito encontrar água? Quando a gente está caminhando debaixo de um sol muito forte, ou quando você está fazendo muito exercício e que você para e você fala: ai, agora um copo de água. Você já desejou isso? Nós todos temos um passado. Você tem, eu tenho, cada um de nós tem um passado. De alguns minutos, de algumas horas, dias, meses ou anos. Não interessa. E algumas coisas não são tão boas. Algumas coisas do nosso passado não são tão boas. Portanto, precisamos pedir perdão a Deus, aprender com os nossos erros, fazer as pazes, se possível, com os que nós prejudicamos e olhar para a frente.
para as coisas novas que o Senhor vai fazer em nossas vidas. E eu vou fazer um parêntese aqui para contar para vocês um testemunho meu. Em 2004 eu tive um problema de saúde, eu tive síndrome do pânico e eu comecei a orar e a buscar do Senhor o que estava me trazendo toda aquela insegurança, aquela incerteza, o que estava acontecendo na minha vida. Bem, eu confesso para vocês que cada pessoa tem a sua particularidade com o Senhor. Então, no meu caso, eu orei e o Espírito Santo de Deus me mostrou que eu tinha algumas coisas não resolvidas do meu passado. E eu fui perguntar ao Senhor o que eu tinha feito que tinha prejudicado a minha vida, que tinha me trazido essa falta de identidade, esse medo, essa insegurança, tudo isso na minha vida. Muito bem. E aí, o que aconteceu? Eu me lembrei de 3 fases da minha vida que eu vivi, dá licença, em que eu troquei de identidade com algumas pessoas. E eu vou contar para vocês como foi a minha experiência. Quando eu tinha 15 anos, um amigo do meu pai, essa foi a primeira fase. Quando eu tinha 15 anos, um amigo do meu pai levou um carro que ele tinha acabado de comprar, era a época que estava lançando a Brasília, ele tinha acabado de comprar uma Brasília zerinho, e ele levou esse carro lá para nossa cidade, a Iruoca, e ele me convidou para ir até a cidade com ele, era sexta-feira da Paixão. Ele me convidou para ir à cidade com ele e quando nós chegamos na entrada da cidade, a estrada era de terra, da nossa fazenda até a cidade. Quando nós chegamos na cidade, ele falou para mim: Selminha, agora você vai dirigir. Eu nunca tinha pego um carro, sabe? E eu peguei aquele carro e eu não sabia o que fazer, como fazer, nada. Eu não sabia trocar marcha, eu não sabia nada. Então, ele colocou a marcha e eu comecei a acelerar e eu não sabia mais nada e acelerei com muita força e eu subi a rua da cidade. E quando eu cheguei na primeira parte da Praça Cidade, tem uma praça principal. Quando eu cheguei na primeira parte da praça, o padre estava fazendo o sermão das 7 palavras ali na cidade, tinha muita gente no meio da rua. E eu fui desviar das pessoas e eu entrei na praça da cidade. E atropelei 2 engraxates, derrubei uma árvore, um poste e 2 bancos. Como eu era de menor, a primeira coisa que veio à cabeça lá do meu pai, desse amigo dele, foi me tirar da cena do acidente e colocar a minha irmã, que era mais velha do que eu e que tinha carteira, que era a Suzana. Então, quando eles foram até a delegacia para se apresentar, meu pai levou a Suzana no meu lugar. E aí tinha um outro conhecido do meu pai que falou que não era ela quem estava dirigindo, e quem estava dirigindo era menor. Mas, com a minha falta de conhecimento, eu havia permitido que ela se apresentasse no meu lugar por um erro que eu havia cometido. Então, essa foi a primeira coisa. Alguns anos depois, eu tinha uma amiga, que a mãe dela era muito querida, gostava muito de mim. Eu tive que fazer um exame, eu estava com um problema no estômago, tinha que fazer um exame, que eu achei que eu estava com gastrite, e eu não tinha plano médico. E essa mãe da minha amiga, ela era professora, ela tinha um bom plano médico, e ela falou para mim: você vai aprender a fazer a assinatura da Maria do Carmo, e você vai com a carteirinha dela e vai fazer o exame. E eu fui e fiz o exame com aquela carteirinha. E a terceira coisa foi quando eu engravidei da minha primeira filha. Eu estava aqui em Belo Horizonte e o Celso estava em São Paulo. E eu não sabia se eu estava grávida ou não, mas eu queria fazer o exame de sangue, mas aqui eu não tinha plano de saúde. Então eu fui com a carteirinha da minha irmã Márcia para fazer esse exame de gravidez. Então foram 3 vezes na minha vida que eu troquei de identidade com alguém. E o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração. E assim que ele trouxe, nesse ano,
no Natal. O Natal foi comemorado na minha casa, estava tendo uma reunião na minha casa e eu chamei primeiro a Suzana e o esposo dela e pedi perdão a ela por essa troca de identidade, por aquilo que eu havia feito lá no passado de errado. Havia concordado em fazer, embora não deu certo, mas eu havia concordado em fazer. E chamei a Márcia, o esposo dela também, e pedi perdão a Márcia por ter usado a carteirinha dela. E fiquei com a pendência da Maria do Carmo, que eu nem sabia aonde estava. Um dia eu estava organizando o encontro da Melhor Idade e eu fui com algumas amigas procurar um local, uma cidade para fazer esse encontro. E que coisa incrível! De repente, depois de muito andar por várias cidadezinhas próximas a Belo Horizonte, nós fomos parar em Lavras Novas. Quando nós chegamos nessa cidade de Lavras Novas, eu me lembrei que a Maria do Carmo tinha um restaurantezinho nessa cidade. E eu falei com as minhas amigas, eu preciso encontrar a Madu. E procuramos, perguntamos aqui, perguntamos dali, e cheguei até aquele local onde ela estava. E ela estava na casa dela, que era próxima ao restaurante, e eu cheguei lá, pedi para chamá-la, e quando ela veio, eu confessei então a ela aquilo que ela sabia, mas que eu havia consentido, eu havia feito, que era trocado de identidade com ela para fazer aquele exame, pedi perdão a ela e ela ficou meio que. Ela ficou parada, ela ficou congelada de me ver ali na frente dela pedindo perdão por uma coisa que eu havia feito há tantos anos atrás. E ela falou: tudo bem, eu acho que isso não tem necessidade de se pedir perdão, mas se você está me pedindo perdão, eu te perdoo, segue a sua vida, tá tudo bem, nós nos abraçamos. E eu saí dali e eu sabia que eu havia consertado tudo o que eu precisava. E a partir dali eu comecei o meu processo de cura. Então, o que eu quero dizer para você? Pode ser que você não tenha ninguém que você tem que pedir perdão por qualquer que seja a razão. Ou talvez você tenha uma pessoa que já nem está mais no nosso meio. Então você vai até o Senhor. Você e Deus. Confessa, pede perdão e segue a sua vida. Começa a viver o novo. Eu comecei. E a partir daí, Deus começou a falar ao meu coração, eu comecei a crescer, a entender mais a palavra, a me sentir bem com todas aquelas coisas que eu estava aprendendo. Eu sentia que eu já não precisava mais conquistar as pessoas pelo meu serviço, e sim por quem eu era de verdade. Eu resgatei a minha identidade e passei a viver o novo de Deus. Por isso, hoje eu posso estar aqui falando para vocês um pouquinho sobre isso, sobre a minha vida, sobre esse estudo e sobre como é deixar o passado para trás e começar a viver o novo. Você precisa encerrar o ciclo para você começar a viver o novo. O passado deve ficar para trás e você tem que olhar para frente. Será que você está disposto a deixar o seu passado para trás, as coisas que não te fizeram bem ou aquilo que você não fez bem a alguma pessoa, seja lá o que for, seja uma coisa pequena ou uma coisa grande, não importa o que. Mas você está disposto a deixar isso lá no passado, de uma vez por todas, e começar a viver o novo? Se você está disposto, se você está disposta, eu quero fazer uma oração agora com você. Pai, eu quero te agradecer por essas 5 semanas que nós tivemos juntos. E quero te pedir agora, se tem qualquer coisa na vida dessa pessoa que está me ouvindo, que ela precisa consertar do seu passado, que o teu Espírito Santo possa revelar e que a partir de hoje ela possa viver o teu novo, em nome de Jesus.
Viva o novo do Senhor. Olhe para frente. Lembre-se que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Que Deus te abençoe, que você tenha um tempo maravilhoso de reflexão e que nós possamos nos encontrar aqui novamente. Em dezembro eu trago outro estudo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.